Bem, gente, então depois que nós tivemos a nossa aula lá sobre política de concessão de crédito, certo? Que é as relações que a instituição tem, certo? Tudo que ela decide para ela entrar no consenso ou não, se vai conceder crédito aos nossos consumidores. Esse crédito pode ser inicial, um consumidor que está chegando agora na instituição, ou pode ser crédito de renovação. Consumidor que já era da instituição, por algum motivo ficou inadimplente, deixou de ser consumidor por algum período e agora retorna a ser consumidor. E logo após o conteúdo de política de concessão de crédito, nós vimos lá o conteúdo de cobrança, que nós vimos que a cobrança ela depende diretamente da concessão de crédito. Então, as políticas que são elaboradas lá na concessão de crédito vão surtir efeito, vão surtir um reflexo na cobrança. Se for uma política de crédito bem elaborada, certo? A instituição terá menos dores de cabeça com relação à cobrança. Lógico que a venda a prazo é uma coisa incerta, é uma coisa do futuro, então não tem como prever, mas tem como se minimizar, certo, as dores de cabeça. E aí nós vimos política de concessão de crédito, nós vimos cobrança e hoje nós vamos trabalhar em um contexto um pouco diferente. Hoje nós vamos trabalhar justamente os recursos da instituição, vamos trabalhar os recursos financeiros da instituição, certo? A saúde financeira da instituição. Lógico que não é tão fácil se trabalhar com isso, porque uma vez que se trabalha com números, tem que ter um cuidado muito maior, certo? Tem que ter exatidão, senão não chega no denominador comum. Vamos lá, então o que nós temos? Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de fluxo de caixa. Então, para a gente entender melhor o que seria um fluxo de caixa, eu trouxe para vocês essa lâmina aqui, onde um fluxo seria justamente esse processo aqui de instabilidade, ou seja, não é um processo contínuo. O fluxo nós podemos entender como um processo de sobe e desce, um processo de sazonalidade, onde em determinado período, se as minhas receitas forem maior que as despesas, vou ter um saldo positivo. Em outro período, se as minhas despesas forem maior que a receita, vou ter um saldo negativo. Então, por isso que é um sobe e desce dos recursos financeiros da instituição. E aí, certo? É uma ferramenta que possibilita ao gestor tomar várias decisões em relação ao futuro da instituição, uma vez que ele está por dentro da saúde financeira da instituição. Mas nós podemos entender, a grosso modo, o fluxo como um processo de sobe e desce, certo? Como um processo de instabilidade, não estabilidade, instabilidade, uma coisa que é incerta. Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Então, o que nós temos? O que é um fluxo de caixa? Ali, ó, o fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira que ajuda o empreendedor a ter mais controle das entradas e saídas de dinheiro da empresa. Vamos lá. Então, está dizendo que o fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão que auxilia o empreendedor ou o gestor no momento de tomar decisões em relação à saúde financeira da instituição. E o que ele avalia? O fluxo de caixa avalia exatamente as entradas de recursos e as saídas de recursos. Nós podemos entender as entradas de recursos como receitas, certo? E as saídas de recursos como despesas. Nesse contexto aqui, nós temos isso aqui. E aí, após analisar todos esses critérios aqui, nós temos lá o final do período, o que nós chamamos de PL, patrimônio líquido. Por que eu falei a final do período? Porque o gestor, o empreendedor, decide qual o período que ele vai elaborar um fluxo de caixa. Pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, certo? Então, o período quem escolhe é o gestor, certo? E o gestor, em tese, deve escolher o período de acordo com a rotatividade do produto ou serviço que ele trabalha. Quanto maior for a rotatividade, quanto maior os produtos entram e saem mais rapidamente, certo? Esse fluxo de caixa tem que ser um período mais curto. Se o período de rotatividade for um pouco mais longo, esse fluxo de caixa deve ser um período mais longo em relação a isso aí. Tranquilo? Então vamos lá. Então está dizendo que ali é uma ferramenta, certo? Tornando aqui uma ferramenta de gestão que auxilia os gestores na tomada de decisão em relação às entradas de recursos da instituição, que são as receitas, e as saídas de recursos, que são as despesas. Ou, na contabilidade, esses patamares aqui ainda podem ser chamados de ativo, certo? Ativo, porque é entrada de recurso, e passivo,
porque é saída de recurso, certo? E ao final desse período nós temos o patrimônio líquido, que é justamente a sobra ou a falta de recurso financeiro na instituição. Mas vamos seguir ali. E, ó, isso engloba as despesas do negócio, como salário, aluguel do espaço, energia e internet. E também as receitas de venda a prazo, como parcelamento no cartão, entre outros exemplos. Então está dizendo que isso aqui engloba tudo quanto é despesa da instituição, certo? E aí nós temos que ter em mente o seguinte: as despesas da instituição estão ali para serem honradas, certo? Nós temos do outro lado os consumidores que adquiriram o nosso produto ou serviço. Em tese, eles também têm que honrar os seus compromissos, mas nós não temos essa certeza, essa segurança. Por isso que quando se trata de venda a prazo, nós não temos a segurança, a certeza se iremos receber ou não, certo? Já que se trata de futuro, é uma coisa incerta. Podemos receber uma parte, podemos receber todo ou podemos não receber. Sendo assim, o que nós temos em relação a isso aqui? Sempre que for receitas, receitas, ou seja, entrada de recursos, as entradas de recursos, quando é receita e entrada de recursos, nós trabalhamos com duas situações: com situação prevista e situação realizada. Vamos chegar a um denominador comum aqui. Quando se trata de entradas, eu vendi algo a prazo. E aí se trata de entrada, quando o dinheiro vai entrar no caixa da instituição. Quando se trata de entradas, ou seja, recebimento da instituição dos seus clientes, por parte dos seus clientes, nós trabalhamos com valor previsto e valor realizado. Se eu vendi a prazo R$100, certo? Eu fiz uma venda no valor de R$100 a prazo. Eu tenho a previsão de receber R$100, mas eu posso receber os R$100, posso receber só uma parte ou posso não receber. E aí, esse valor que eu tenho para receber é um valor previsto. Quando o valor entra no caixa da instituição, ele passa a ser um valor realizado, certo? Então nós trabalhamos com esses dois patamares. Valor previsto é o que eu tenho a receber, o que eu tenho a previsão de recebimento. Valor realizado é aquele real valor que entra no caixa da instituição. Eu posso receber uma parte, posso receber todo ou posso não receber. Então o valor realizado é aquele que realmente entra no caixa da instituição. Quando se trata de saídas de recursos, ou seja, as despesas, nós só trabalhamos com saídas realizadas. Por quê? Imagine aqui, eu tenho uma minha empresa e lá eu tenho os meus compromissos a serem honrados. Tenho um salário de funcionário, tenho encargos, temos os tributos que nós pagamos para o governo, temos as contas correntes, água, energia, internet, outras despesas da instituição, certo? Eu não posso escolher se eu vou pagar ou não. Eu tenho que pagar, eu tenho que honrar com os meus compromissos. Eu não posso escolher se eu vou pagar uma parte ou outra não. Temos lá uma conta de energia no valor de R$100. Eu posso escolher se eu vou pagar metade e deixar metade para depois? Não. Eu tenho que pagar toda. Então, quando se trata de saídas de recursos da instituição, nós trabalhamos somente com valores realizados, ou seja, saída realizada. Tem que realmente sair do caixa da instituição. Então, entradas, nós temos que trabalhar. Entradas pode ser, nós temos que trabalhar no âmbito de previsto, nós temos previsão de receber, e realizado, que é o valor que a gente realmente recebe. Já as saídas, só trabalhamos com realizados, porque nós temos as obrigações de pagar os nossos compromissos. Tranquilo? Seguindo aqui, nós vamos ver o seguinte: por meio do fluxo de caixa, é possível acompanhar as movimentações, assim como garantir equilíbrio financeiro e se certificar das oportunidades de negócio e prazos com clientes e fornecedores. É bastante comum muitos empreendedores fazerem um fluxo de caixa em papel. Existem ainda aqueles que fazem um fluxo de caixa em manuscrito. Se a gente for levar o pé da letra hoje, existem alguns estabelecimentos, como alguns supermercados pequenos, que nós chamamos de supermercados de bairros, alguns outros tipos de comércio, que está lá. No caixa da instituição está lá um caderno lá onde anota todas as entradas e saídas daquele período, possivelmente do dia, certo? Mas já existe procedimento de se realizar um fluxo de caixa mais informatizado. Existem programas específicos para isso, existem softwares específicos para isso, certo?
Mas hoje em dia existem tecnologias que otimizam esse processo, como o QuickBook, está dizendo que é um sistema de gestão financeira que auxilia o empreendedor na tomada de decisões e também na gestão da saúde financeira da instituição, porque auxilia justamente com isso, principalmente também com a questão do fluxo de caixa, certo? Já vem uma plataforma específica para o fluxo de caixa para ser alimentados esse sistema com as informações de entrada e saída de recursos da instituição, certo? Vamos lá. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo básico de fluxo de caixa. O fluxo de caixa funciona basicamente como isso aqui, certo? Nós podemos entender. De um lado está todos os recebimentos, ou seja, todas as entradas de recursos da instituição. Que essas entradas elas são oriundas de quê? Das vendas que a instituição realizou em determinado período. Do outro lado do fluxo de caixa estão todas as despesas, que são saídas de recursos do caixa da instituição. Essas saídas de recursos podem ser o quê? Impostos, pode ser o quê? Saídas eventuais, aquelas que não estão programadas, mas que acontecem durante o período estipulado, salários de colaboradores, certo? Fornecedores que nós temos obrigações a pagar, certo? Então aqui está o fluxo de caixa. E no centro desse fluxo de caixa, se há alguma sobra, certo? Nós podemos fazer alguma aplicação financeira, certo? Mas se há algum déficit de recurso, nós podemos recorrer a alguns sócios para injetar recurso, capital financeiro na instituição, para que ela volte a funcionar normalmente, certo? E sair do vermelho. Tranquilo? Então está bem claro o nosso fluxo de caixa. De um lado são os recebimentos, que são oriundos das vendas, certo? Essas vendas podem ser tanto de produtos quanto de serviços. Do outro lado estão as despesas, que são as saídas de recursos, que podem ser o quê? Impostos, pagar ao governo, saídas eventuais, salários dos colaboradores, fornecedores e por aí vai. Então aí está bem claro o nosso fluxo de caixa. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: no período que vocês estiverem calculando o fluxo de caixa, o que acontece? A contabilidade ela não trabalha com valor negativo. O resultado deu menos 25. Não. Se o resultado for negativo, a contabilidade coloca esse resultado entre parênteses. Nós temos lá no que chamamos de ativo, passivo e nós temos o patrimônio líquido. Vamos entender aqui. Se o meu ativo foi, por exemplo, R$100, entrou R$100 no caixa da instituição. E o meu passivo foi R$85, saiu R$85 do caixa da instituição. Então, o meu patrimônio líquido, é a diferença entre ativo menos passivo. Então, se eu entrou R$100 menos R$85, o meu patrimônio líquido vai ser total de R$15. Valor positivo, certo? Então, está trabalhando no azul. Mas se nós invertermos a situação aqui, nós invertemos a situação, ou seja, entrou no caixa da minha instituição R$85 e saiu do caixa da minha instituição R$100 nesse período estipulado, então 85 menos 100 daria o que? Menos R$15. Só que como eu falei para vocês que a contabilidade não trabalha com valores negativos assim à mostra, então quando o valor é negativo, ele coloca entre parênteses. Então, quando está entre parênteses aqui, nós já sabemos que é um valor negativo, que foi 35 menos 100. Quando acontece de o patrimônio líquido da instituição ser negativo, a contabilidade chama de passivo a descoberto. Por quê? Porque o passivo ele foi maior do que o ativo. Então, significa que nesse período aqui, certo, analisado, a instituição teve um déficit de recursos, ou seja, faltou recurso financeiro para ela. Ela está trabalhando no vermelho. Ou seja, teve um déficit de R$15, ou seja, está devendo R$15. Ou seja, o caixa da instituição ficou R$15 negativo para esse período. Tranquilo, gente? Vamos seguir. E aqui vem umas instruções em relação ao fluxo de caixa. Vamos lá, número 1. Saiba para onde o recurso da sua empresa vai. Tem que saber para onde esse recurso vai, certo? Se ela nas despesas, tem que saber para onde alocar esses recursos. Qual foi a quantidade que foi alocada para cada parte, certo? E aí, se há sobra, se há um patrimônio líquido positivo, eu tenho que saber onde esse dinheiro foi aplicado, onde foi investido ou onde está guardado, certo? Então eu tenho que saber para onde o dinheiro da minha instituição vai.
Organização de pagamentos e recebimentos. Tem que ter tudo organizado. Porque, como eu falei para vocês, gente, despesas. As despesas só trabalham no âmbito realizado. Então, eu não escolho se eu vou pagar ou não, eu tenho a obrigação de pagar. Então, tem que estar tudo organizado, os pagamentos e recebimentos. Por quê? É realizado, despesas. Mas as entradas, certo? Elas também têm que ser organizadas. Porque senão eu não vou saber quem foi que me pagou, quanto foi que me pagou, referente ao que me pagou. Então, tem que organizar tudo isso, tanto as entradas quanto as saídas de recursos da minha instituição. Não fique sem dinheiro no caixa. Certo? Não deve ficar sem dinheiro no caixa por uma eventual situação, como essa daqui, saídas eventuais. Então, se eu estou sem dinheiro no caixa, essa saída não estava programada, certo? E aí me pegou de surpresa, não tenho como marcar com esse compromisso. E se for um compromisso essencial ao funcionamento da instituição, a instituição vai parar por conta de uma falta de programação? Não. Então, não devemos ficar sem dinheiro no caixa, certo? Por aí vai. Precisão das informações. Gente, a gente está trabalhando aqui com números. As informações, elas têm que ser exatas, têm que ser fidedignas ao que se foi ao acontecido. Entrou R$ 85,15, registro R$ 85,15. Entrou R$ 85,18, registro R$ 85,18. Saiu R$ 100,01, registra os R$ 100,01. Porque no momento de se fazer o cálculo para saber o patrimônio líquido, certo? Se essas informações não estiverem exatas, vai dar diferença. E aí vai se perguntar: faltou dinheiro no caixa da instituição. Faltou de onde? Vamos fazer novamente o caixa e ver o que aconteceu. Sobrou dinheiro no caixa da instituição. Sobrou de onde? O que nós fizemos errado? Para não continuar nesse impasse e não ocorrer esse impasse, é que as informações devem ser precisas e fidedignas ao acontecimento. Certo? 1905, análise e projeção de crescimento. Se a minha instituição está indo bem, eu tenho que fazer uma análise de onde eu posso investir os recursos para que a minha instituição possa crescer. Se ela não está indo bem, eu tenho que procurar os mecanismos para que ela venha a crescer, para que ela venha a sair daquela situação ruim e crescer. Então, são informações que ajudam muito também na tomada de decisões em relação ao fluxo de caixa. Vamos lá. Para que serve o fluxo de caixa? Já foi dito aqui, mas o fluxo de caixa proporciona o acompanhamento das movimentações financeiras da empresa ao longo do tempo. Ao longo de que tempo? Ao longo do prazo determinado pelo gestor, pelo empreendedor. Possa ser um tempo diário, pode ser um tempo mensal, pode ser um tempo semanal, por aí vai. Quem vai estipular esse tempo é o gestor da instituição. Certo? Olha o que diz aqui, sendo assim, facilita as tomadas de decisões em relação ao capital do negócio. Lógico, porque se tem sobra de capital, eu tenho que decidir o que fazer com essa sobra de capital. Se há falta de capital, eu tenho que decidir o que fazer para buscar capital para suprir aquela falta. Então, isso aí, lógico, que ajuda a tomar decisões. Com essa ferramenta de gestão financeira, o empreendedor pode saber se vai sobrar ou faltar capital futuramente e compreender prazos de negociação. Lógico que eu tenho como saber se vai faltar ou não capital na instituição futuramente. Porque eu sei quais são as minhas receitas, eu tenho pelo menos uma previsão, previsão do que é entrar na minha instituição. E pela minha previsão, eu já sei quais são as minhas despesas, eu sei se irá faltar ou não recurso na instituição. Certo? Seguindo aqui. Por que fazer o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é uma ferramenta que está totalmente ligada ao controle financeiro. E aí, a saúde financeira da instituição depende do fluxo de caixa, porque é ela que vai analisar o que está entrando de recurso na instituição e o que está saindo de recurso na instituição. Certo? Da empresa. Sem ela, torna-se inviável calcular as entradas e saídas de dinheiro do caixa. Então, o fluxo de caixa é a ferramenta essencial para se calcular o valor que está entrando e o valor que está saindo do caixa da instituição, para depois, ao final do período estipulado pelo gestor,
saber se houve ou sobra ou falta de recurso financeiro no caixa da instituição. Sendo assim, realizar um fluxo de caixa eficiente é fundamental para qualquer negócio, independentemente do seu tamanho, além de ser importante, garantir o lucro e a manutenção e o crescimento da empresa. Então, é uma ferramenta essencial ao funcionamento, à saúde financeira da instituição. Auxilia qualquer gestor e empreendedor a tomar as decisões em relação ao futuro financeiro da instituição. Qual a diferença entre lucro e fluxo de caixa? Vamos lá. Não tem diferença. Nós podemos entender o lucro como isso aqui, gente, ó, como patrimônio líquido, depois de se efetivado. A diferença entre lucro e fluxo de caixa é que o primeiro, ou seja, o lucro, refere-se ao todo o dinheiro que sobra depois de descontadas as receitas, certo? Então, o lucro nós temos como a sobra de capital, depois de descontadas as receitas, custos e despesas para a manutenção do negócio. Já o segundo, que é o fluxo de caixa, é quando a empresa recebe o dinheiro e efetua os pagamentos. Então, eu estou efetuando o fluxo de caixa. Recebi o dinheiro aqui no ativo, efetuei os pagamentos no passivo, estou gerando o fluxo de caixa. O que sobra desse fluxo de caixa, certo? Que é o patrimônio líquido, nós podemos entender como lucro da instituição. Por quê? Porque já recebi, paguei tudo que tinha que pagar. Nesse contexto, eu trago um exemplo para vocês. E aí eu quero saber a opinião de vocês. A minha empresa, ela vende pincéis. Eu comprei esse pincel por R$1, certo? Comprei por R$1 e vendi esse pincel por R$2. Qual foi o meu lucro? Observe bem, comprei o pincel por R$1 e vendi o pincel por R$2. Qual foi o meu lucro? Certo? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Lá ao final da aula eu respondo para vocês qual foi o lucro que eu tive obtido na venda desse pincel. Certo? Vamos lá. Qual a diferença entre DRE e fluxo de caixa? O DRE, gente, é uma ferramenta também utilizada pela contabilidade que auxilia também o gestor na tomada de decisões, que é a demonstração do resultado do exercício. Na contabilidade, gente, nós não chamamos o período de ano civil ou ano calendário, nós chamamos de exercício financeiro. Qual é o exercício? Exercício financeiro de 2021 é o ano 2021. Exercício financeiro de 2022 é o ano 2022. Período é o mês de janeiro, período mês de fevereiro. Certo? Na contabilidade nós trabalhamos com esses termos. Então, a demonstração do resultado do exercício. O exercício é o exercício financeiro da instituição. É um relatório de contabilidade que verifica os lucros e os prejuízos da empresa em determinado período. Então, a DRE é apenas um relatório. Certo? E o fluxo de caixa é o registro desses números que vai gerar aquele relatório. Certo? O fluxo de caixa é a ferramenta usada para análise das entradas e saídas de dinheiro da empresa. Certo? Então, a DRE é o relatório, certo? Que se obtém através do fluxo de caixa, que é o registro e acompanhamento dos dados, dos acontecimentos. Tranquilo? Então, nós temos a diferença entre DRE e fluxo de caixa. Vamos lá. Antes de perguntar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, eu vou responder a pergunta de vocês. A pergunta que eu fiz para vocês. Certo? Eu perguntei que eu tenho uma instituição, uma empresa, e comprei esse pincel a R$1 e vendi a R$2. Perguntei qual foi o meu lucro. Nesse momento, é impossível eu dizer com precisão qual foi o meu lucro. Porque eu só posso analisar, eu só posso ter uma certeza de quanto foi o meu lucro a partir do momento que eu peguei as entradas de capital da instituição e arquei com todos os meus compromissos. A partir daí vem a sobra. Somente a partir do momento que eu tenho a sobra é que eu sei quanto eu lucrei. Certo? Por quê? Porque eu não posso ter certeza dessa lucratividade agora. Comprei por R$1, vendi por R$1. Então é uma diferença de R$1. Mas o que pode acontecer aqui, ó, nesse período na instituição? Saídas eventuais. Olha o valor já que eu ganhei em relação a esse pincel saindo da empresa. Então, por isso que eu não posso analisar isso agora com precisão, porque pode acontecer outros fatores que venham a surtir efeito na venda desse pincel. Então, a minha lucratividade,
eu só posso obter com precisão depois que eu tenho todos os meus recebimentos e lá pago todas as minhas dívidas, ou seja, honro todos os meus compromissos, toda a saída de recursos da instituição. O que sobra é o que nós temos como lucratividade, certo? Que é o que nós podemos garantir como patrimônio líquido da instituição, depois de pagar todas as despesas. Depois de retirar até, gente, o salário lá do proprietário da empresa, do gestor da empresa, se o proprietário da empresa for o próprio gestor, certo? Ele recebe um salário. O salário que ele recebe é chamado de prolabore, é o salário do proprietário da instituição, que ele só retira depois de honrar todos os seus compromissos. Quando tem lá a lucratividade, ele tira o seu salário, certo? Que é chamado de prolabore. Prolabore é o salário da instituição. Então aqui, retornando, onde nós paramos, a pergunta que sempre paira no ar. Dúvidas? Lógico, que sempre há dúvidas, mas essas dúvidas elas podem ser sempre esclarecidas, revendo novamente a aula, certo? Entrando em contato com o professor para tirar a dúvida, principalmente através do mecanismo que nós temos, que é o grupo de WhatsApp, que a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. E aí, nesse momento que você pergunta ao professor, quando o professor responde, automaticamente, se for também a dúvida de outro colega, já sanou também essa dúvida em relação ao que vocês estão estudando. Tranquilo? Antes de finalizar, que aqui antes de pedir obrigado a vocês pelo tempo, eu trouxe para vocês aqui. Na nossa atividade dessa aula de fluxo e caixa, vocês têm lá o material. Para quem não tem o material, eu vou postar novamente o material em PDF nessa aula, certo? Vocês vão lá no conteúdo de fluxo e caixa, que lá tem a planilha lá da atividade. Na planilha da atividade, o que vocês irão analisar? Vocês vão analisar tudo e irão pegar apenas a parte das informações que estão lá, as informações das entradas e saídas. Tem lá, semana 1, tem as entradas, semana 2, tem as entradas, semana de 1 a 5 e a saída, semana de 1 a 5. Lá está dizendo assim, que o resultado, o valor realizado, ficou 12% a menos do que o previsto. Isso para as entradas. Isso para as entradas. Para as saídas não existe valor previsto, só o valor realizado. Isso para as entradas. E lá vai estar assim, que o valor das entradas, certo, ficou 12% abaixo do valor previsto. Então significa dizer o quê? Significa dizer que eu fiz uma venda no valor de R$100, eu estava prevendo receber, eu estava com previsão de receber os R$100. Mas o que eu recebi, que é o valor realizado, ficou 12% abaixo. Então aí vocês vão fazer o cálculo. R$100 menos 12%, eu vou encontrar o valor total de R$88. Então aqui, valor previsto e valor realizado, para vocês marcarem lá. Gente, quando for efetuar o cálculo, optem por efetuar o cálculo utilizando a regra de T simples, que vocês vão memorizando, vocês vão praticando, e essa regra de T simples, ela vale para vocês fazerem cálculo de diversos conteúdos. Como que seria? Eu tenho a previsão de receber R$100, certo? R$100, que é o maior valor que eu tenho na questão, chama-se de valor principal. O valor principal sempre corresponde a 100%. Certo? Diz lá que houve uma redução de 12%. Ó, 12%. Importante. Valor percentual abaixo de valor percentual. Esse 12% da segunda aqui não. Atribua a ele uma variável. Que na regra de T simples, essa variável mais utilizada é o X. Certo? Então eu vou isolar o X porque eu preciso encontrar o valor dele. Então vou ter que X é igual. Como que eu isolo o X? Colocando o X nessa igualdade. Tá vendo? Sozinho. Eu vou ter que, esses dois aqui, vou passar multiplicando, e o valor que está oposto a x, vou passar dividindo. Certo? Então, vamos lá. 100 vezes 12 dividido por 100. Certo? Então, aqui eu encontro, vou riscar, tenho 100 embaixo e em cima risquei. X é igual a R$12. R$12 é o valor referente aos 12%. Mas lá o que eu tinha? Previsão de receber R$100, recebi R$12 a menos.
Então vou ter o valor aqui de R$8, certo? R$88, que é o valor que eu recebi. Então o valor realizado que eu recebi foi R$38, sendo que eu tinha previsão de receber o valor de R$100, certo? Na atividade lá, tem várias contas, certo? Vários lançamentos lá das despesas. Mas eu enxuguei um pouco para vocês, para facilitar, e coloquei aqui somente as contas que realmente estão lá. Ó, eu trouxe para vocês, vou disponibilizar também no modo de Excel. Temos lá, ó, a tabela fidedigna da mesma forma aqui. Só que na parte das saídas aqui, ó, na parte das saídas eu coloquei somente as 5 contas que lá estão, para vocês já irem na forma real. O que está dizendo aqui, ó? Um valor previsto ou realizado em cada. Tinha previsão de receber 100, mas foi 12% a menos. Então, 100 menos 12% dá R$88. Realizado, recebi R$88. E por aí vai até o total. E vai preenchendo a tabela tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Certo? Até chegar no total, o saldo final. Quando chegar aqui, ó, total das saídas. Certo? Vai ter o total das entradas e vai ter o total das saídas. Quando chegar no saldo operacional, o saldo operacional é o quê? Total das entradas menos o total das saídas, que é o saldo operacional. Observe que se o total das entradas for menor do que o total das saídas, o valor deve ficar entre parênteses e não com sinal negativo, certo? E aí, no saldo operacional, nós temos o valor aqui. Se não houve mais nenhuma operação para acrescentar alguma coisa, é só repetir o valor do saldo operacional no saldo final, certo? E aí finalizou todo o nosso processo de preenchimento da tabela de fluxo de caixa. E aí, a partir da tabela finalizada, tem a atividade lá no formulário para vocês resolverem, certo? A partir daí, vocês vão pegar as informações daí e responder a atividade que será lançada lá no formulário para vocês. Tranquilo? Então, desde já, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Certo? Se não compreenderam, assistam novamente, certo? Perguntem ao professor, principalmente lá no grupo do WhatsApp. E o que eu tenho para pedir para vocês, dizer para vocês muito obrigado pela presença.